Vamos começar mais uma conversa de sofá pela sugestão do Dr. João. Sejam todos bem-vindos. Eu vou só desligar o microfone de todos. Eu vou desligar o microfone de todos, porque senão fica muita interferência, mas depois a gente abre os microfones para fazerem conversas, ou podem mandar também as conversas por mensagem, que estamos aqui, eu, o Dr. João, e agora o Dr. Ricardo Pereira, podendo administrar. Olá, Dr. Ricardo, tudo bem? Bem. Tudo bem, boa noite. Então, Dr. Rui, muito obrigada por ter aceito esse desafio, esse meu convite, e por estar aqui essa noite de novo. A robótica, como você me perguntou, as minhas perguntas eu tive que confessar, são todas. É realmente um assunto que eu não domino e espero aprender bastante com você. E acho que vai acrescentar muito a todos. E muito obrigada. E podemos começar. A sala é toda sua. Eu é que agradeço o convite e acho que é um tema para trazer para a mesa, sobretudo quando temos connosco cirurgiões laparoscópicos eminentes, onde temos aqui o Dr. Ricardo connosco. Tenho muitas perguntas para mim próprio sobre a validade da robótica e a mais-valia da robótica na cirurgia ginecológica e se de facto, e no fundo acho que é aqui o campo de discussão, se de facto acrescenta mesmo alguma coisa em relação à laparoscopia ou não. Mas antes de irmos para a parte da técnica, eu queria apresentar aqui alguns pontos que decidi trazer sobre a robótica. Primeiro, no fundo, para introduzir o que é a robótica, não é? Nós com o robô, não temos uma máquina que opera por nós. Portanto, se nós não soubermos anatomia, se não soubermos como dissecar, se não soubermos tratar a doença, não é o robô que vai fazer por nós. O robô é um instrumento que nos permite operar de maneira diferente. E nesse sentido, se não vejamos que temos que mesmo do ponto de vista cirúrgico, a aquisição de competência cirúrgica ao longo do tempo, para todas as escolas médicas, nunca foi um processo fácil. Houve uma progressão desde a cirurgia aberta, que implicou estudo, dedicação, bom senso, profissionalismo e obviamente depois há melhores ou piores cirurgiões de acordo com a sua capacidade cirúrgica e isso é inerente a cada um. Mas de facto o treino e a educação foi e continua a ser um investimento grande de todas as escolas médicas nas diferentes áreas da medicina e nomeadamente a nível da ginecologia. E mais do que a robótica ou a laparoscopia ou propriamente a cirurgia aberta, o mais importante é que quem está a operar esteja confortável no terreno em que está a exercer o ato cirúrgico, muito mais do que passar para técnicas que não se sente confortável porque deve experimentar ou quer progredir nelas sem a experiência adequada. E portanto isto implica de facto treino, implica experiência, troca de experiências, partilha de experiências e de resultados entre os diferentes centros e colegas. E aqui volto mais uma vez a fazer o meu agradecimento profundo aqui ao Dr. Ricardo Pereira, com quem tivemos uma semana fantástica em São Paulo, a ver provavelmente a pessoa que é o top, não sei se número 1, mas para mim seguramente é a nível mundial da cirurgia laparoscópica da endometriose, onde depois a gente irá discutir um bocadinho se há campo aqui para a robótica ou não nesta área. E portanto, nós na medicina hoje em dia somos muito bombardeados com nova tecnologia, com novos aparelhos, com instrumentos e novas formas e novas maneiras de operar, que temos que ter algum cuidado para não embarcar com tudo o que a indústria nos põe à frente, porque hoje está na moda, ou parece ser melhor, mas na realidade nunca foi muito validado, nem nunca foi muito testado. Já houve ao longo da história da medicina alguns erros básicos por embarcarmos na moda
e eu penso que a robótica não é uma moda, que vem para ficar ou para complementar, se poderei dizer isto, a laparoscopia, mas estaremos cá para ver isso. É difícil atualmente estar up-to-date, porque a progressão é muito grande e porque, de facto, cada vez há mais tecnologia e os artigos e o desenvolvimento das técnicas é imensa, mas, de facto, isto é fundamental. Só para fazer aqui um ponto de situação, eu acho que a grande revolução cirúrgica dos últimos tempos surgiu no final do século XX, precisamente com a introdução da laparoscopia. Nessa altura, os cirurgiões tiveram mesmo que aprender a operar de forma diferente. Portanto, tiveram que perder a noção do 3D, da técnica aberta, perderam a capacidade de sentir e do tato, que acabou por depois ser, no fundo, de alguma forma retomada com o treino da laparoscopia. E hoje em dia, com a introdução da técnica 3D, houve grandes melhoramentos e progressão na própria laparoscopia. E cá estamos outra vez no treino, primeiro através de simuladores, os endotrainers, centros de treino, centros de referência em determinadas patologias, seja na robótica, seja na laparoscopia, eu acho que tem a sua curva de aprendizagem, a sua progressão natural. E agora há quem apelida a introdução da robótica a segunda grande revolução. Eu não concordo muito com isto vem escrito em vários sítios, eu acho que aqui não há uma nova revolução. Há uma forma diferente de operar por via endoscópica, com um aparelho que iremos ver mais à frente, que tem algumas vantagens, mas que tem algumas desvantagens também. O robô não surgiu como o conhecemos hoje, portanto começou por ser um robô rudimentar, em que os ortopedistas iniciaram a sua utilização há uns anos largos atrás, foi progredindo na sua estrutura e na sua capacidade, até que hoje temos um sistema Da Vinci, que permite fazer uma cirurgia segura e com grande capacidade técnica, que foi aprovado já no ano 2000 pela FDA. E o Da Vinci, pelo menos, propõe-se ser um robô que permite, no fundo, ultrapassar algumas dificuldades ou drawbacks que existam na laparoscopia. Portanto, no fundo, a perda do 3D e da sensação de profundidade, a coordenação entre a câmara e a nossa mão, portanto, chamada a coordenação olho-mão, e a perda que na laparoscopia temos do movimento intuitivo, do rodar do pulso ou da dexteridade, o robô permite em parte ultrapassar essas limitações. E de facto o robô, temos aqui uma nova maneira de sentir, de ver e de trabalhar no campo cirúrgico. Verdadeiramente passamos a ter que operar através dos olhos e das mãos do robô. Deixamos de estar em cima do doente, passamos a estar sentados, longe do doente, não precisamos sequer estar desinfetados. Do ponto de vista de fadiga, e talvez seja aqui a grande vantagem da laparoscopia, é muito confortável para o cirurgião. Longas horas de cirurgia, 7, 8, às vezes mais horas, permitem uma posição mais ergonómica e implica uma equipa muito treinada para que isso possa acontecer. E aqui reintroduz um velho problema, cada vez que há uma nova maneira de abordar um doente, que é como é que se ensina a robótica, como é que se aprende a robótica e como é que se treina. Portanto, não é linear, não é fácil e tem havido, ao longo destes últimos anos, algum investimento nesta área com criação de cursos e de formas de certificar aqui a cirurgia robótica. Portanto, o treino é a chave para uma cirurgia bem sucedida, seja ela por que via for. E, portanto, isto é, no fundo, para termos os nossos performance cirúrgica, é fundamental este treino a nível robótica. Passamos numa primeira fase na robótica pela simulação. É válido também para a laparoscopia, mas na robótica é fundamental. Portanto, nós temos que treinar em simuladores. Primeiro queremos ver à frente de realidade virtual e depois de simuladores da máquina, no fundo tirando como que o brevet da máquina, aprender a mexer naquela máquina, a docá-la ao doente, como é que se faz a docagem, como é que se faz a acoplação das portas, é tudo diferente em relação à laparoscopia e portanto implica um treino muito, muito dirigido. E portanto o cirurgião com os simuladores consegue de facto melhorar a sua performance cirúrgica, treinar num ambiente seguro e tranquilo, que não lhe cria stress nem pressing,
e, no fundo, ir tendo a sua curva de progressão de uma forma segura e permitir que a viagem aconteça e vá a bom porto de uma forma mais tranquila. Quanto aos simuladores, eu apenas conheço o simulador de realidade virtual, o DaVinci, não conheço os simuladores mecânicos, mas também acho que são menos utilizados. O DaVinci, todos estes, é aquele que é o mais universal, os outros são menos usados, mas as instituições também o têm, e nós conseguimos simular muita coisa. Portanto, há treino para eletrocirurgia, de disseção de vasos, há treino mesmo de uma esterectomia e da utilização dos diferentes tipos de energia, e tem uma vantagem muito grande, que é o próprio computador ou o próprio simulador avalia o cirurgião no seu desempenho. Ou seja, temos uma pontuação de acordo com como fizemos o movimento, como demos o ponto, como demos o nó, e portanto somos aprovados ou não nessa simulação virtual. Aqui são alguns exemplos do que se pode fazer e treinar, portanto, na robótica, mas de facto estes simuladores são úteis para uma fase inicial de treino, para especialistas e pessoas já com algum treino cirúrgico e robótico que depois deixam de ter qualquer interesse. São caros, são aparelhos que custam largas centenas de euros ou dólares e, portanto, nem todas as instituições podem ter um aparelho destes, um simulador para os seus cirurgiões treinarem, coisa que não acontece com a laparoscopia. E, portanto, nestes cursos de certificação e quando se faz um treino da laparoscopia é importante, além do simulador, depois estar ao lado de um cirurgião experiente, que transmite a sua prática, que nos ajuda a progredir, e introduz uma coisa muito engraçada aqui, que é um conceito que não existe nas outras maneiras de operar, ou nas outras vias cirúrgicas, que é, há sempre um engenheiro na sala. Portanto, a gente tem que ter um engenheiro do avião ali ao lado, porque se a máquina não funcionar, há uma parte de engenharia e de ligação e de conexões que só é dominada com o tempo, vai sendo dominada pelo engenheiro e pelo médico, mas a função do engenheiro é muito, muito importante na cirurgia robótica. E, portanto, o primeiro passo passa por isto, por familiarizarmos com o robô, a seguir por treinar nos simuladores, a seguir por passar para o treino no animal ou no cadáver. A maior parte dos sítios treina-se no porco, passando por várias fases, primeiro conhecendo a máquina, treinando os skills técnicos e depois integrando e passando a dissecar e a simular cirurgias em tudo semelhante ao que se pode fazer em centros bem diferenciados de laparoscopia, portanto uma progressão muito parecida, mas introduzindo aqui o treino com o próprio DaVinci. Neste treino passa a seguir por uma fase muito importante, que é na curva de aprendizagem, implica ter o nosso tutor ou orientador de formação na cirurgia com o cirurgião robótico, que pode estar de forma presencial, e temos aqui na imagem duas formas distintas. Uma delas é quando só existe uma consola. Há centros com duas consolas que permitem que o cirurgião e o seu tutor estejam em simultâneo ligados e, no caso de ser necessário intervir nessa intervenção, portanto na cirurgia, um simples toque no pedal, no pé, permite que o cirurgião passe para a mão do colega que está a tutelar a cirurgia e que permita resolver uma situação inesperada, que permita dar uma ajuda numa situação mais complexa para a pessoa que está em formação. E, portanto, esta é a curva de progressão de aprendizagem e de certificação que se deve passar na cirurgia robótica. Portanto, passamos pelo simulador, passamos pelo controle com o cirurgião assistente que dá o apoio e depois passar a fazer cirurgias de forma autónoma. Estas são umas imagens de uma das nossas intervenções robóticas que tivemos, aqui com a nossa equipa, e aqui do lado esquerdo da tela está o Dr. Plúvio, que é o coordenador da cirurgia oncológica do Hospital Clínico de Madrid, com quem eu me formei na parte da robótica e com quem tenho muito gosto de privar e de partilhar algumas experiências, e queria estar neste nosso curso que íamos organizar agora em março, mas que foi desmarcado por causa de toda esta situação internacional de infecção e da pandemia do Covid. E pronto, era aqui esta situação que eu queria expor e, no fundo, introduzir aqui um bocadinho a robótica
e lançar o tema, a ouvir os principais intervenientes, se há algum comentário, e discutir um bocadinho esta nova abordagem cirúrgica. Sr. João, muito Muito. obrigada. É realmente bonito de ver, como o doutor Ricardo já tinha dito. É uma coisa que chama atenção e realmente fascina. Mas quais seriam realmente as grandes vantagens e desvantagens em relação à cirurgia robótica, à laparoscopia e à cirurgia convencional? Olha, Laira, eu já tive mais certezas e mais dúvidas, portanto neste momento estou numa fase em que acho que a introdução do 3D na laparoscopia, equipas bem treinadas, centros de referência, fazem praticamente tudo o que o robô faz, com um custo incomparável. Custo do ponto de vista de despesa da própria máquina, porque isto implica valores altíssimos em termos de cirúrgicos. As vantagens teóricas que existem na robótica vêm descritas, nomeadamente a fadiga do cirurgião, como disse há bocado, está confortavelmente sentado na sua cadeira, até pode estar a beber qualquer coisa ou a comer e não é tão cansativo. O tremor, a coordenação entre o olho e a mão é feita de uma forma muito mais precisa. A capacidade que o robô tem de torcer e de usar o seu punho, portanto, os instrumentos dentro do doente, é um verdadeiro punho com uma capacidade de rotação igual ao punho do cirurgião, na cirurgia convencional, coisa que não temos na laparoscopia. E por outro lado, conseguimos também uma maior capacidade de ampliação e de visualização dentro da cirurgia, e vemos o doente com uma definição fantástica, portanto permite um desenho da anatomia extraordinário. O 3D na laparoscopia veio um bocadinho colmatar a dificuldade que se tinha da visão 3D na laparoscopia, e hoje em dia acho que também é fantástica. Há uma vantagem também da distância entre o cirurgião e o paciente. Ela é mais segura para o paciente em relação à contaminação, infecção, ou não? Se seguirem as condições e todas as regras da sépsia preconizadas no bloco operatório, não vejo aí uma vantagem principal, até porque junto ao cirurgião, junto ao doente, vão estar o assistente, vai estar um enfermeiro, vai estar provavelmente um segundo cirurgião. Muitas vezes é preciso fazer alguma manipulação por via vaginal, não vejo uma vantagem principal nisto. Aqui a grande questão é se usamos o robô para todas as cirurgias ginecológicas ou são casos selecionados. A minha questão agora era essa: todas as pacientes podem ser operadas pela robótica ou todas as patologias? Ou... Assim, virtualmente podem, não é? Mas a relação custo-benefício é que não é favorável ao robô, porque é muito caro. Eu acho que os dois grandes campos que se fala da robótica atualmente, talvez três, é a endometriose, a cirurgia oncológica, que pode ter um grande potencial aqui com a robótica, e em algumas situações da uroginecologia, portanto as promontofixações, etc., mas que uma pessoa que domine bem a laparoscopia também consegue desempenhar essas cirurgias com um tempo cirúrgico semelhante. Você falou bastante da curva de aprendizagem, que são 3 etapas muito bem definidas. Não tem como o Dr. Ricardo resolver operar com um robô, não é porque ele é um excelente laparoscopista que ele vai conseguir se adaptar a um robô, é preciso mesmo uma técnica específica. Laira, mas eu acho que para fazer cirurgia robótica não tem que ser um laparoscopista prévio. Há pessoas que passam direto da cirurgia abdominal para a cirurgia robótica, sem passar pela laparoscopia. E acho que um bom cirurgião laparoscópico pode não ser um bom cirurgião robótico, porque de facto são mesmo aparelhos diferentes e maneiras de operar diferentes. A conversa que que tivemos no outro dia, que o Dr. Ricardo fez um comentário onde eu me revejo a 100%, é um treino cirúrgico adequado na laparoscopia. Questiona muito se justifica ou não em algumas patologias a utilização de um robô. E portanto aqui tem que se ponderar muito bem cada doente e que tipo de patologia utilizar.
provavelmente daqui a uns anos em que o custo do aparelho e do robô vai diminuir francamente, talvez justifique usar-se cada vez mais a cirurgia robótica. Atualmente tem que ser muito bem ponderado, como tudo. A curva de aprendizagem, existe algum estudo, ou você conhece a diferença da curva de aprendizagem para a cirurgia convencional, via vaginal, a laparoscópica e a robótica? Eu não conheço nenhum estudo específico comparando essas vias todas, mas tive o privilégio de ter uma progressão em termos cirúrgicos que me permitiu progredir em todas essas vias. Primeiro na via abdominal, fiz parte de uma escola que era, no fundo, o grande mentor foi o Dr. Hélio Reto, da Escola da Cirurgia Vaginal, portanto em que tivemos um treino muito aprofundado de cirurgia vaginal ginecológica, passando depois para a cirurgia laparoscópica e agora um curioso da robótica, mas muito ligado à parte laparoscópica. A curva de aprendizagem da robótica, no fundo, primeiro temos que saber operar, saber onde é que estamos, saber operar determinadas patologias e depois, no fundo, é adequar aqui a via ao tipo de doença que estamos a tratar. Depois de se aprender a mexer no robô, a cirurgia, os passos cirúrgicos são os mesmos das outras todas. Aqui a dificuldade é como usar a máquina numa fase inicial. No processo cirúrgico não é muito diferente de uma cirurgia laparoscópica. Dr. Rui, muito obrigada. Vou abrir a palavra aos demais. Dr. João, Dr. Ricardo. Oi, tudo bem? Bom, obrigado, Rui, foi excelente a apresentação. Eu há bocado, quando estavas aí a falar estou para aqui a fazer um bocadinho a tradição disto tudo, quando estavas a falar da curva, a Lara foi muito inteligente na pergunta que colocou, da curva de transição, como é que se faz, se é com uma pessoa que consegue sair de uma experiência de cirurgia técnica clássica ginecológica para a robótica. Nós tivemos a oportunidade de falar que eu estava tentando lembrar o nome dela, de uma cirurgiã da Escola de Barretos aí no Brasil, uma rapariga que realmente que é uma cirurgiã ginecológica, que na realidade ela disse que foi interessante que o próprio chefe dela, que nunca o pôs entraves em termos da evolução dela na laparoscopia, era um cirurgião abdominal clássico, e que ele próprio, que não passou por a laparoscopia, teve uma facilidade enorme em entrar na robótica. Ou seja, que havia a conversão da passagem de um tipo de cirurgia para outra, ou seja, a curva de aprendizagem, devido à estipulação e às especificações, isto como tu tiveste a falar, que havia tudo um bocadinho com a analogia que fizeste com a aviação e toda a aeronáutica e com todos os sistemas de segurança que havia, que essa era muito mais fácil haver uma transição de uma cirurgia clássica sem passar a ser um grande treino laparoscópico para a robótica. E daí eu lanço a discussão, e aí, Ricardo, meu amigo, vamos começar a discutir isto, porque isto é o cerne destas conversas que se faz nesta última semana, é realmente o que é que tu achas que, na realidade, o que é que está mais trend neste momento? É a cirurgia laparoscópica? Qual é o papel da robótica? O que é que vai ser realmente o futuro neste momento? Boa noite a todos. Eu acho que, antes de mais nada, é até muito legal, porque quando me perguntam sempre da robótica, e eu acabo tendo que responder sempre um comparativo com a laparoscopia. E aqui, talvez a gente, informalmente, podemos falar de uma maneira mais como é a nossa visão. Em primeiro lugar, eu vejo coisas muito positivas na robótica. Primeiro, é uma cirurgia minimamente invasiva. Isso é muito importante. O segundo foi que a robótica ela foi introduzida diferente da laparoscopia. A laparoscopia ela foi jogada no colo dos cirurgiões laparotômicos e disseram para os cirurgiões: se vira, opera com laparoscopia. E aí muitos problemas
ocorreram em todas as áreas, em que o cirurgião habituado na imagem tridimensional natural, ele se vê no buraco da fechadura, ou seja, e na imagem bidimensional. E aí ele quer fazer os mesmos movimentos que se faz na laparotomia. Não era assim. E muito de nós fomos tentar, infelizmente, como curiosos na laparoscopia. Porque as escolas não tinham, a tecnologia chegou antes de entrar nas escolas. Ela estava acessível. Já a robótica, não. Ela chegou, e para você fazer a robótica, como o Rui bem colocou, você tem que passar por uma escola chamada Intuitive. Isso mudou muito. Isso foi muito importante. Porque você tem que ter um treinamento, você tem que ter um professor, você tem que ter número X, e você passa a usar a laparoscopia. A cirurgia é uma laparoscopia assistida por robótica. Porque, na verdade, não é robótica. Robótica, você coloca um robô para fazer aquilo. Isso não é. Você está comandando um braço mecânico, eletrônico, mas não é robótica. Robótica, você põe o robô no fundo do mar para fazer uma inspeção de uma plataforma e você modifica a plataforma lá. Isso é robótica. Ou, enfim, mas isso aí você comanda um braço robótico. Mas você teve a escola Intuitive. O terceiro ponto foi que a robótica, e eu acho que é um dos principais pontos que difundiu realmente, até de uma forma meio inconsciente, a coisa da robótica, foi a introdução na robótica desde o início, né? A imagem 3D. E isso trouxe o cirurgião laparotômico a usar o segundo olho. Quando ele chegou na laparoscopia, a imagem bidimensional, você tirou um olho e o cirurgião passou a operar com um olho só. Tiraram um olho do cirurgião quando introduziram a laparoscopia. Porque a laparoscopia sem câmera, ela dá assim, a sensação 3D. Você olha pela luneta. Quando você coloca a câmera e joga a imagem no visor, você tem duas dimensões só. E então é diferente. É completamente diferente. Quando você joga a câmera, a robótica jogou a 3D e devolveu o olho que a laparoscopia tirou do cirurgião laparotômico. Então, isso para quem fica no console. Isso deu um ímpeto e tirou o laparotomista direto para a robótica, que foi a questão dos urologistas. A grande mudança que aconteceu na URO foi que não passaram da laparoscopia e o laparotomista da URO passou direto para a robótica. Então, tem muitas vantagens. Além, uma outra, assim, as coisas positivas, vamos dizer. A outra que eu poderia pensar é que, assim, o cirurgião de robótica ele tem que ser extremamente cauteloso, porque se ele não seguir aqueles princípios, como ele não tem o tato, ele causa danos muito mais, vamos dizer assim, depende, mas você pode perfurar tranquilamente um osso, você pode quebrar, você pode trazer um trauma num simples movimento. O anestesista que não tiver um controle completo da cirurgia e a paciente acordar e se mexer, o braço não vai entender que ele tem que aliviar, o braço vai estar lá e funciona quase como uma espada. Então, a paciente tem que estar toda colarizada, a tensão se tornou maior. Essas coisas todas, eu acho que deu uma escola, deu uma diretriz mais organizada do que foi a laparoscopia. Então, a introdução da robótica, ela foi uma introdução muito, muito mais acadêmica, muito mais organizada do que foi a laparoscopia. Por outro lado, o que modificou
o que a robótica introduziu em termos comparativo, aí seria a minha visão que eu posso passar para vocês, a robótica não trouxe nenhuma revolução no sentido que o que se faz agora que não se fazia antes. Tá? Essa é a grande questão. E o ponto negativo, que eu acho, é o custo, todo mundo sabe. Eu acho que a mobilidade que nós temos na laparoscopia ela é menor na robótica, os pertúrbios são maiores, os trocáteres são maiores, a interação entre a equipe não é tão boa como na laparoscopia, porque nem todos estão a imagem 3D. Enquanto você está vendo, enquanto o cirurgião está vendo a imagem 3D, muitos auxiliares que não têm o outro console acessório, nem todos têm, porque já é um custo maior, ou não tem uma imagem 3D ao lado, que eu acho que a maioria não tem, ele está vendo em duas dimensões. Então, ele está vendo uma cirurgia, o outro está vendo outra cirurgia. Então, a interação e o raciocínio somatório da equipe, ela não é a mesma. A outra parte negativa que eu vejo que é a perda do tato, de sentir na cirurgia. Mas eu acho que é uma tecnologia interessante, tem ganho muito adepto, não só uma área mais como a urologia, que hoje praticamente quase 100% das prostatectomias nos Estados Unidos são realizadas por robótica. Na ginecologia, ela cresce no momento, nos Estados Unidos, na Europa, não sei se tanto, e ela está em crescimento, a Intuitive está em todo mundo. Agora, precisamos saber o futuro, aonde que ela vai realmente ter os resultados comparativos, em termos de comparação, porque a cirurgia laparoscópica ela foi comparada com a laparotomia, e ela gradativamente foi mostrando as vantagens, os resultados e a segurança, e tudo isso foi mostrando, e não se faz uma vesícula por laparotomia, não se faz uma apendicectomia se tem uma laparoscopia, né, e tantas outras cirurgias. Então, ela foi suplantando a laparotomia. Nós precisamos ver aonde a robótica vai entrando e ela pode ir suplantando a laparoscopia. Não sei se me veio assim essa abordagem um pouco vendo o que eu enxergo a robótica e o que eu vejo em termos que ela pode acrescentar na laparoscopia. As cirurgias abertas ou vaginais, as laparotomias, vão perder o seu espaço? Vai chegar um tempo onde ou vai ser laparoscopia ou robótica? Não sei, o que vocês acham, Rui? Ricardo, eu acho que o cirurgião, antes de operar por laparoscopia e por robótica, tem que saber operar por via aberta. Até porque numa robótica, como o Ricardo dizia, de repente, se há uma intercorrência, pode ser necessário converter uma cirurgia para uma cirurgia aberta. Também é válido para a laparoscopia. Acredito que esta nova geração de cirurgiões mais tecnológicos e que procuram a tecnologia vão investir cada vez mais e mais, quer na laparoscopia, quer na robótica. Dependendo da evolução da robótica, na minha opinião, em termos de custo e de acessibilidade do aparelho, assim haverá um crescimento maior ou menor em alguns países. Por exemplo, em Portugal, para terem uma noção, temos 3 centros com cirurgia robótica. Temos 3 robôs em Portugal, no país inteiro. Agora um quarto já. E começou um bocadinho de forma diferente dos outros países da Europa, em que a robótica começou nos hospitais públicos e depois cresceu para os privados. Cá em Portugal foi o contrário. Os grandes hospitais privados começaram a investir na robótica porque tiveram capacidade económica para avançar para este tipo de aparelho, e só agora recentemente é que temos um primeiro hospital do Estado com o robô, com o Da Vinci. Portanto, ainda vamos levar muitos anos em que a robótica seja universalizada.
Agora, a laparoscopia, se a gente comparar o custo associado a uma torre de laparoscopia e o número de utilizações de aparelhos reutilizáveis e de instrumento reutilizável da laparoscopia, não é comparável. E como dizia o Ricardo há bocado, é uma cirurgia, são ambas uma cirurgia minimamente invasiva, mas a laparoscopia ainda consegue ser menos invasiva porque de facto as incisões, trabalha-se com portas de 5 milímetros, enquanto que o robô as portas têm de 8 a 12 milímetros, são portas muito superiores. E portanto ainda vai levar tempo a que isso aconteça. Provavelmente vamos nesse caminho, mas ainda vai levar algum tempo. Uma pergunta, como está a continuidade pelo tempo que tem em Portugal, como está a continuidade desses aparelhos? Eles continuam trabalhando? Aumenta-se o movimento gradativamente? Ou, de repente, há uma dificuldade de manutenção desses aparelhos? Como tem sido aí? Não, cá tem havido um aumento gradativo dos números da cirurgia robótica. Temos centros onde nós estamos incluídos, na CUF Descobertas, onde se faz bastante cirurgia robótica nas diferentes áreas. A cirurgia geral aposta muito na cirurgia robótica, nomeadamente as hérnias, a correção da hérnia da parede abdominal, que tem resultados muito bons, a urologia, a ginecologia vai começando também a ter, a nível nacional, algum desenvolvimento da robótica. E a Intuitivo cá em Portugal dá uma assistência muito, muito, muito boa. Estão muito presentes. Eu penso, não sei se partilham todos a mesma opinião, mas a cirurgia oncológica poderá ter aqui papel, ou poderá ter aqui um campo muito importante de crescimento e desenvolvimento. Está connosco aqui o nosso colega o Pedro Conte, que é um colega que fez e faz oncologia e fez durante muito tempo em Cascais. O que é que tu achas, Pedro, em termos da oncologia e do robô? Ora, primeiro que tudo, boa noite a todos. Obrigado, Rui, pela tua questão e pela tua apresentação. Estão-me a ouvir? Conseguem ouvir bem? Sim. Ok. Pronto. Eu já agora gostava só também de fazer aqui uma breve introdução em relação a estes comentários finais. Ou seja, o cirurgião procura sempre, na sua prestação de cuidado de qualidade, que o doente recupere rapidamente. Pronto. E esse, digamos, foi a grande vantagem da via endoscópica em relação à via tradicional clássica da laparotomia. Foi precisamente reduzir o tempo de internamento a nível hospitalar e depois permitir uma rápida recuperação para a vida ativa e reduzir também as complicações. Em termos aqui da minha área, a área assim a que eu me dedico mais e que me dediquei vários anos, que é a parte da oncologia, a endoscopia, de facto, vem-nos trazer, tanto, um avanço muito importante, precisamente em termos de redução destes períodos, porque a cirurgia clássica, laparotómica, ocupa longos períodos, portanto, de internamento, ter recuperações maiores, mais complicações com feridas operatórias mais tensas. Por outro lado, a cirurgia oncológica é uma cirurgia complexa e nós, quando falamos em termos de robótica, via endoscópica, em oncologia, temos que pensar sempre nas três grandes patologias, portanto, que é o endométrio, o carcinoma do endométrio, por outro lado o carcinoma do ovário e por outro lado o carcinoma do colo do útero. E aqui a via endoscópica também tem papéis diferentes, portanto, aquela patologia que mais frequentemente é abordada pela via endoscópica e pela robótica, onde nós já vamos tendo, portanto, vários dados, portanto, vários artigos que têm vindo a ser publicados, é sobretudo a nível do cancro do endométrio, portanto é onde a parte robótica tem vindo a ser mais utilizada, precisamente porque é uma patologia muitas vezes mais de estadiamento, portanto passa pela estectomia, pela linfadenectomia, mas não existe um grande envolvimento muito grande do abdômen superior. Pronto, e é aqui digamos, o problema ainda por vezes da robótica, embora os últimos Da Vinci parece que estão a ultrapassar esta questão, que é a cirurgia complexa em múltiplos quadrantes do abdômen. Pronto, e daí que muitos cirurgiões ainda prefiram, no caso do cancro do ovário, nomeadamente estadios avançados, ainda, portanto, privilegiam, digamos, a laparotomia e a laparoscopia, precisamente pelo acesso ao abdômen superior. Por acaso, que há uns tempos estive a ler também, no ano passado, saiu, não sei se outros colegas também têm optado a ler,
uma revisão da Cochrane, onde falava precisamente destas questões, das vantagens da robótica e da laparoscopia. E, portanto, o que se passa é que a cirurgia oncológica é uma cirurgia a cirurgia da doença oncológica é uma doença que precisa de tempo, ou seja, é preciso estudar muito bem os riscos de recidiva, o período tanto livre de doença, sem progressão de doença, a sobrevida global, e tudo isto demora um pouco de tempo e, portanto, a cirurgia robótica, apesar de tudo, ainda é um pouco recente, mas terá com certeza o seu papel. Eu penso que mais rapidamente, provavelmente no endométrio, até porque muitas das doentes são doentes obesas, como nós sabemos, tanto o tumor do endométrio mais habitual é aquele estrogênio dependente, das mulheres obesas com muitos estrogénios, e, portanto, isso coloca alguma dificuldade, nem por vezes na laparoscopia, e temos isso nos estudos, nas taxas de conversão, que por vezes doente com índice de massa corporal elevado, e eu tive muita experiência a operar estas doentes obesas, mais por laparotomia, mas quer dizer, quando se abordar a laparoscopia, muitas vezes tem conversão. Portanto, esses dados já estão publicados. E parece que a cirurgia robótica que não é tanto assim, que permite um bocadinho mais de terreno e menos risco de converter. Mas, portanto, se tivesse que resumir, eu penso que é um dos terrenos, em termos de área ginecológica, onde a robótica poderá ter um papel importante, mais sobretudo a nível do endométrio, talvez um pouco menos em termos do ovário, talvez selecionando casos, portanto, talvez doença inicial, doença mais avançada, penso que ainda há pouca experiência, há mesmo grandes grupos europeus que não privilegiam ainda essa via, mas sobretudo temos ainda falta de dados, portanto há aqui ainda um processo de crescimento e de obtenção de dados que nos permitem validar segurança, eficácia e vantagens. Para além do mais, a cirurgia oncológica é uma cirurgia complexa em termos de cirúrgicos custos, estou-me agora a referir aos custos, e, portanto, o robô também é mais um custo. Mas se daí vier a vantagem, portanto, a vantagem de uma melhor recuperação, uma redução do tempo de tratamento, da perda de sangue nas cirurgias, reduzindo a morbilidade, aí pode haver um ganho muito grande, sobretudo nesta patologia. Uma coisa interessante que aconteceu aqui, eu não sei como está hoje, mas o Brasil começou primeiro com dois grandes hospitais privados em São Paulo, depois passou por uma onda no público, e cresceu muito no privado nas grandes redes hospitalares hoje que tem no Brasil. E o robô hoje no Brasil, eu tenho a impressão que passa perto de 50 aparelhos ou mais, se não me engano. Então, expandiu. No público, o que a gente viu, eu não sei como está agora, mas foi o uso do robô, o custo alto, a não reposição e a parada do uso desses aparelhos numa continuidade, por isso minha pergunta. Muitos hospitais, não só em São Paulo, no interior de São Paulo, mesmo Barreto, frequentemente eu via dizer que o robô estava porque não tinha a manutenção, outros no Rio de Janeiro, Porto Alegre. Não sei como é que está essa questão, que também o custo vai baixando, isso vai sendo resolvido, novas verbas vão conseguindo, mas aqui teve assim, compra, gasta-se um dinheiro muito grande, investe, e depois ele fica um elefante branco, parado. Na parte privada, ela continua crescendo, principalmente em alguns hospitais, algumas especialidades mais, né? Principalmente na área da urologia, da cirurgia geral, um pouco menos, mas eu acho que crescente isso varia muito de centros também, pelo que eu tenho visto. Mas a questão do custo, principalmente aqui no Brasil, na parte pública, muitos hospitais públicos, as universidades, muitos compraram. O Hospital da Marinha no Rio, da Aeronáutica, eu acho, e depois parece que houve alguma diminuição do uso pelo custo. Então, eu não sei se isso, me parece que aí em Portugal não teve essa mesma dificuldade de manutenção. Por isso que eu fiz a pergunta. Doutor Ricardo, se me permite só um pouco, voltando ao que o doutor Pedro disse,
Você acha que a obesidade... Quem fala? Fala, Hélio. Oi. Oh, doutor Hélio. O doutor Hélio entra como doutor João, sempre. Claro que sim. Posso fazer uma pergunta? À vontade. Não sou eu. É o Hélio. Então vamos mudar. Ricardo, boa noite para todos. Só uma pergunta, como a robótica não é a minha área, você conhece algum estudo comparativo entre a laparoscopia em 3 dimensões, aquela que você faz, e a robótica na resolução dos mesmos casos clínicos ou casos clínicos semelhantes? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, é que eu achei, não conhecia a cirurgia laparoscópica em 3D, quer dizer, portanto, fui aprender contigo e não a pratico. Eu já estou acampado lá em cima do Everest, que já se vê da Índia. Principalmente agora. Mas, olha, eu senti a necessidade de manter, pelo menos, ensinar a cirurgia laparoscópica em 3 dimensões, porque é muitíssimo mais barato do que a robótica, que exige muito menos material, trabalha-se em equipa e os resultados são magníficos. Quer dizer, eu acho que nós deveríamos era ensinar os urologistas a operarem um neo da próstata por laparoscopia em 3 dimensões. Não sei, quer dizer, eu estou dando uma opinião de ginecologista apenas. Se puder me responder essa pergunta, eu te agradeço. Boa noite. Boa noite. Assim, eu realmente fiquei surpreso. Quando eu vi, primeira vez, já tem mais de 10 anos, me pediram uma consultoria, uma empresa francesa, que estavam começando a fazer a câmera 3D para laparoscopia. Eu disse, meu Deus do céu, que maravilha, fantástico, se você quiser, você pode, por acaso, testar aí no Brasil e tal. Eu falei, pô, maior prazer, para mim, a 3D é fantástica, ela vai entrar para a laparoscopia como a 3D da robótica, vai ser fantástico. Passado um tempo, uns anos depois, eu vi primeira cirurgia 3D laparoscópica no mundo, feita na Inglaterra, um artigo na imprensa. E eu falei, nossa, saiu a 3D laparoscópica. Nunca mais ouvi dessa empresa e fiquei atrás, esperando. A Olympus lançou, depois veio a Storz, e aqui no Brasil a Olympus tem bastante dificuldade, eles não investem na laparoscopia, eles têm um mercado grande de endoscopia digestiva e na laparoscopia é muito restrito. E a Storz, né? Quando a Storz lançou a primeira coisa, eu imediatamente encomendei, fiz um esforço grande, comprei essa câmera, porque eu via nela, veio aquela, não a Full HD, eu fiquei encantado, nunca mais eu tirei a câmera, depois logo em seguida veio a Full HD, que você viu aqui, é maravilhoso, eu nunca mais tirei a câmera 3D e me surpreendeu dela não ter a expansão, a progressão nos hospitais como eu imaginava. Eu falei, vai acabar a 2D, 3D acabou. Ou você voltar para a televisão colorida, preto e branco, a imagem vai melhorando, você vai descartando aquela, voltar hoje as imagens que nós estamos vendo aqui em Full HD e voltar para standard. Então eu digo, isso aí vai virar. E eu vi crescer exponencialmente a robótica e eu não vi essa expansão da 3D na laparoscopia. Eu acho que vai chegar agora para esse ano, já para o ano que vem, a 3D 4K. Eu acho que já está na oftalmo, já está em alguma especialidade, mas a 3D 4K, que vai dar um avanço monstruoso para 3D, vai melhorar muito, os monitores vão ficar maiores, no Japão já tem, a Storz lança o ano que vem, me falaram que talvez esse ano até o final, agora com essa situação, na Europa eu acho que já vai vir,
a Olympus também com a Sony, e eu acho que ela vai pegar talvez um pouco mais. Mas eu creio, Hélio, que isso, a Intuitive foi muito competente, foi muito inteligente na questão da robótica. Primeiro, pelo investimento, por acreditar. Segundo, na maneira de introduzir, né? E aí tem dois apelos muito grandes. Uma, você introduz uma tecnologia que foi criada pela NASA, a robótica é tecnologia, todo mundo sabe que a tecnologia está transformando o mundo, e ela é sedutora. Ela tem um apelo muito grande. Se pega um jovem e mostra uma robótica para ele, ele fica encantado. Se ele nunca viu laparoscopia, ele não vai olhar mais para a laparoscopia. Nunca mais. Porque a robótica é uma uma tecnologia interessante, como o Rui falou. Então, o apelo da indústria, a questão da indústria e onde ela entra, ela é muito forte. Além disso, para o próprio médico, ele está operando numa tecnologia, é um marketing. O hospital, ele compra, ele leva prejuízo. Os hospitais dos Estados Unidos levavam prejuízo por muitos anos com a robótica. Mas eles precisavam, é marketing. Aqui no Brasil, mesma coisa. Os hospitais privados estão no prejuízo. Agora eu não sei como é que está, mas sempre trabalharam no prejuízo. Mas é um marketing a robótica, no sentido de ter hospital avançado. No Nordeste eu vi lá em Recife, outdoor, na rua, o hospital e tem robótica, aí o aparelho robótico lá na sala. Então, assim, ela tem um apelo que jamais você vai mostrar isso para uma câmera 3D, laparoscópica, não sei se... Então, a visão de marketing do robô foi muito mais avançada do que qualquer outra coisa. E a revolução que esse apelo tem, ela não é proporcional ao marketing dela, eu não vejo. Como foi a laparoscopia que suplantou a laparotomia. Quem quer operar uma laparotomia, quem quer ser operado por uma laparotomia hoje, se tem uma laparoscopia do lado? Hoje nenhum médico vai querer. Por quê? Porque as vantagens são nítidas. Agora, se você tem uma cirurgia laparoscópica e robótica, qual que você não faz? Qual a vantagem? Isso não está determinado. Então, nesse ponto, para a tua pergunta, eu diria, hoje é mais... E não é uma crítica destrutiva, não me entendam mal, e nem se eu tiver a vantagem amanhã na robótica, eu vou passar, eu fiz treinamento, mas se tiver, eu vou lá deixar a laparoscopia e vou para a robótica. Mas eu não tenho nenhuma coisa fechada quanto a isso, e nem estou dizendo que... Mas, no momento, eu vejo mais uma ação que pode ser interessante, talvez seja um investimento para o futuro, da promessa futura ou de marketing para o hospital, para o médico, do que reais vantagens. Aí você vai ter uma série de trabalhos, você vai fabricar uma série de trabalhos que vão mostrar mais na frente se é um trabalho para solidificar uma ideia pré-concebida ou é um trabalho que você vai se basear no que ele mostrar de resultado. E nós temos que estar abertos a isso. É a minha visão, que eu poderia te responder dentro daquilo. Não sei se era essa a abordagem que você, na tua pergunta. Obrigado, Ricardo. Alguém na sala quer fazer alguma pergunta? Senão eu tinha aqui uma questão a lançar. Isto ainda... Não sei se alguém quer pôr aqui no... Doutor João, deixa eu só concluir a minha, que foi sabiamente interrompida pelo doutor Hélio. Doutor Ricardo, o doutor Pedro disse como desvantagem para a laparoscopia a obesidade. Você acha muito mais difícil ou ver uma grande diferença em operar uma paciente obesa? Deixa eu ver. Ok, eu tinha desativado o som. Isso sempre, a laparoscopia não tem, pelo contrário, a vaginal, antes de mais nada,
para obesa é, para mim, a mais fantástica que tem. Não podemos esquecer isso. Eu me lembro quando nós começamos com a vaginal lá na Universidade de Londrina, as pacientes que tinham operado da laparotomia e as da vaginal, as laparotomias ficavam chorando, por que não fiz a minha? Elas estavam andando as da vaginal e a laparotomia estava lá 2, 3 dias no hospital com dor. Então, as obesas a gente via, a paciente obesa, mórbida, estava caminhando, no dia seguinte indo embora. Então, a vaginal eu acho que é o primeiro. O segundo, para a obesa, eu não vejo nenhuma diferença da obesidade na laparoscopia e na robótica. Eu acho que a robótica, até por ter trocáteres maiores, ele precisa, é uma coisa, até pela dinâmica, mobilidade, pode ser até mais. Então, as pacientes obesas, eu tenho feito pacientes com obesidade mórbida, cirurgias de diafragma, colectomias, cistectomias, reimplante de ureter, e as pacientes no dia seguinte estão andando com uma semana, volta ao consultório, parece que elas não foram operadas. A obesidade mórbida com cirurgias extensas de ressecções amplas, e é quando eu vejo uma paciente com obesidade mórbida voltando 6, 7 dias depois, cruzando a perna, conversando normalmente, eu olho para ela e vejo o que foi a cirurgia dela. Então, a laparoscopia, ela é justamente, assim como a vaginal, própria para as pacientes obesas. O Pelosi mostrou isso na IDL, a vantagem, foi o primeiro trabalho mostrando as vantagens da laparoscopia nas pacientes obesas. Isso já tem 25 anos ou mais que ele mostrou isso lá na IDL, foi o primeiro trabalho publicado e apresentado naquela época. Então, a laparoscopia, ela ajuda principalmente nas pacientes obesas, sim. No momento que você insufla o pneu peritônio, você foge do subcutâneo, né? Laira, posso só interromper? Sim, Pedro, com vontade. Há pouco, portanto, o que eu me estava a referir era a vantagem que aparece descrita da robótica em relação à laparoscopia é reduzir, isto nos estudos que existem por enquanto, é a taxa de conversão, ou seja, na laparoscopia, uma doente muito obesa, estatisticamente, parece que comparando com a cirurgia robótica, que há mais conversão do que se encontra na robótica. Pronto, era só este dado que eu queria dizer. Claro que a laparoscopia, sendo minimamente invasiva, tem vantagem na doente obesa. Claro, sim. O Pedro, tem uma coisa interessante. Eu sempre tive uma taxa de conversão desprezível. Eu tenho milhares de cirurgias, eu conto 1, 2, 3 que eu tive que converter em toda a minha vida. Então, assim, aí é que entra... Aí que entra a Intuitive. A Intuitive, ela introduziu o cirurgião para a robótica com maior treinamento. Ele, logicamente, comparativamente com o laparoscópico, ele vai ter uma taxa de menor conversão, porque ele é mais treinado. Mas nós precisamos ver o cirurgião treinado com a laparoscópica e a robótica, aí você vai comparar. Quando eu comecei, eu tinha 0 de conversão na esterectomia laparoscópica. E eu via Clermont-Ferrand, a maior escola do mundo na época, tendo 10%, 15% de conversão. Eu dizia, eu não sou melhor cirurgião que eles. Mas o que acontecia? Quando eu tinha dificuldade na laparoscópica, na esterectomia, eu convertia para vaginal. E eu não abria as pacientes. Minha conversão era 0. Clermont-Ferrand era o introdutor das técnicas, tinha 10, 15% de conversão na laparoscópica. Então, depende de como você avalia, vê como é tão difícil comparar a cirurgia. Ok, olha, eu estou fascinado. A questão que eu ia lançar, antes de haver esta questão das conversões, tinha a ver com a cirurgia minimamente invasiva. Isto faz-me lembrar que realmente o treinamento na nossa especialidade, na ginecologia, começa primeiro com uma cirurgia vaginal e depois a seguir se evoluiu para a laparoscopia, e neste caso estamos aqui a discutir a laparoscopia. Mas isto é interessante o que o Ricardo estava a dizer, porque se calhar em Clermont-Ferrand eles não tinham o treino da cirurgia vaginal, que se calhar como outras escolas têm. Basicamente poderá ter a ver com isso, como eu já tive a oportunidade de ver em alguns sítios que têm muito treinamento em laparoscopia, mas não tiveram
a evolução em que começaram na cirurgia vaginal e depois evoluíram por uma laparoscopia. Se calhar você mais confortavelmente consegue converter, nestes casos, para a cirurgia vaginal. Isto eu lançaria mais aqui a questão para alguém que esteja aqui na assistência, nomeadamente não sei, eu estava aqui a ver aqui na sala que estava aqui o Sérgio, não sei se ainda aí está presente, Sérgio Camargo, que você é um cirurgião, sobretudo vaginal e cirurgia muito ligada à cirurgia minimamente invasiva. Sérgio, queria te fazer algum comentário a esta nossa discussão toda que nós estamos aqui, falando destas vantagens da cirurgia robótica versus como vantagem em relação à cirurgia vaginal, que você conhece tão bem, nomeadamente na parte da esterectomia vaginal. Sérgio, você está aí? Ora, podemos ligar aqui o microfone ao Sérgio, não sei se ele está. Sim? Não está, João. Não está? Não. Tá? Não, ele está aqui presente, não, eu estou a tentar ativar o microfone, não sei se ele está online, mas pronto. Ele está Alguém... ligado, sim, ele só não está com o microfone. Oi. Agora sim. Está ouvindo? Isso, Boa noite. perfeito. Boa noite, Sérgio. Tudo Boa bem? noite, João. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Laira. Boa noite, pessoal. Na realidade, hoje eu estou conhecendo o grupo, conhecendo a atividade, a convite do Ricardo, me ligou um pouco antes. Então, assim, eu já sou quase contemporâneo do Hélio, né, mas estou bastante ativo. Né, sou professor de pós-graduação em vaginal e comecei a vaginal mais ou menos naquela época em que o R. Ritt estava publicando a primeira esterectomia laparoscópica, em 89. E algumas coisas junto com o Ricardo, com o pessoal de Londrina, uns 20 anos. Então, assim, hoje o Ricardo me falou que eu vou ter uma atividade, eu vou pensar para vocês, mas eu acho assim, ó, que a palavra americana great value é algo que define para cada tipo de cirurgia específica. Eu estou me referindo à endometriose. Vamos falar na esterectomia vaginal, então. A esterectomia, desculpa. Hoje nós sabemos que o padrão ouro, a rota de padrão ouro para esterectomia é a vaginal. Algumas seguradoras americanas, se você indicar uma esterectomia por patologia benigna e você não optar pela rota vaginal, você vai ter que justificar por que não faz por via vaginal, ou eles vão lhe glosar o procedimento, não vão permitir, não é? Então, eu acho assim, eu tive uma base, eu fiz com os americanos. Eu primeiro trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, quase lá próximo da Argentina, e depois me filiei 15 anos a um serviço aí ingressei no ensino, 15 anos num serviço de residência médica, fundei um serviço de uroginecologia, e agora estou há 8 anos professor de pós-graduação lá em Belo Horizonte, no serviço do Walter Passe, a convite do Ricardo, né? Então, assim, eu sou completamente apaixonado pela via vaginal, porque eu consigo ter resultados dentro daqueles objetivos que eu busco, com um menor tempo cirúrgico, um menor tempo de internação, um menor custo para o hospital, e consigo colocar, quando ensino, essa possibilidade na mão de ginecologistas que vão para os mais distantes sítios de um país de dimensão continental como é o Brasil. Então, na realidade, eu reconheço o progresso, eu acho que vocês que estão em centro de ponta, São Paulo, Lisboa, vocês não podem desconhecer o avanço tecnológico, mas nós temos que sempre também pensar no custo-benefício, no sentido de colocar esse procedimento ao alcance do maior número de cirurgiões que não sejam experts, que não sejam super cirurgiões, para que eles possam, nos mais distantes sítios dos seus imensos países, como é o caso do Brasil, um país continental, vamos dizer, lá na margem do rio Tocantins, com uma pinça, uma tesoura e 2 válvulas, beneficiar a maioria das mulheres brasileiras. Eu tenho uma pinça de Rini Ballantine que eu comprei em 1993 nos Estados Unidos, e até hoje, se eu pinçar uma folha de papel com ela, você não consegue arrancar essa folha de papel da minha pista de Rini Ballantine, né? Então, eu acho que isso é importante. Na realidade, assim, depois eu vou ter oportunidade eu vou mostrar resultados, porque é evidente, né? Como dizem os americanos, show me your data, né?
Então, me mostre os seus resultados. Então, eu acho que se eu conseguir resultados tão bons para os objetivos de uma indicação correta, uma via que seja mais economicamente viável e de uma curva de aprendizado menor, essa via é a minha opção. Mas reconheço e aplaudo, conheço o trabalho do Ricardo, já conheço alguns dos colegas de Portugal também, aplaudo, mas eu ensino a via vaginal, essa é a minha área, e sou muito apaixonado e convicto por ela há 40 anos. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Mas já está aqui uma senhora, Eliane também pôs a mão no ar, não sei se é. Doutor Hélio, quer falar alguma coisa? Tem aqui a Eliane também, que pediu a mão no ar. Eliane Chaves? Sim, a Eliane faz parte da equipe do Dr. Ricardo. Eliane, quer falar alguma coisa? Eu também não consigo. Então... pronto. Pode falar, Eliane. Oi, tudo bem, Lara? Tudo bem, e você? Estou gostando. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sim, claro. Caso o cirurgião faz alguma ação imprevista, o robô aciona algum dispositivo de segurança para travar o equipamento? E se o médico retirar o rosto da tela, o robô também para de funcionar? Não. Não? Uma pergunta para ajudar um pouco. Não, esse é um dos grandes riscos que o Ricardo falou, de facto, a gente perde o eu sei. E pode haver lesões significativas com a máquina, não é? Porque o robô, por exemplo, a dar um ponto, se nós não fazemos a sutura até um determinado nível, basta puxar ligeiramente mais o braço do robô e rompe. A gente não tem a sensibilidade até onde fazer tração. Mas isso também se aprende. Agora, não há dispositivos, não tem airbag. Eu não sabia. Era uma dúvida. Olha, não sou contra a evolução da tecnologia. Acho bem que a robótica vai por aí à frente. Principalmente porque tem muito mais interesse comercial do que a laparoscopia. Há um pressing extremamente forte portanto, do comércio sobre as técnicas médicas. Mas abstraindo disso, eu continuo a achar que, partindo de uma vaginal, como acabou de dizer o Sérgio, que abrange a maioria das esterectomias vaginais, passando para aquelas que temos dúvidas e que ainda hoje pode ser usada como uma laparoscopia prévia, a ver se de facto há contraindicações ou não numa via vaginal, passando para a laparoscopia cirúrgica em 3 dimensões, e fiquei contente pelo Ricardo dizer que já vai avançar mais. Eu, qualquer dia, vou lá outra vez a São Paulo e vou ver uma hemácia. Porque é que aquilo vence tudo e mais alguma coisa. Para mim, eu sinceramente, tirando o comércio, tirando a pressão da indústria, não vejo até hoje benefícios da robótica sobre uma laparoscopia em 3D de quem sabe fazer. Isso. De quem sabe fazer, não é de aprendizes de feiticeiros. Tá bem? Essa é a minha opinião. Sem contrariar o avanço da robótica em outros campos, talvez, sei lá, na neurocirurgia, por exemplo, talvez tenha muito mais campo, não sei. Mas não vi até hoje, como tenho muito tempo, não vi nenhum trabalho comparando a laparoscopia 3D com robótica. Não vi. Não li até hoje. Portanto, estou a demonstrar a minha total ignorância. Se algum dos colegas souberem de algum trabalho sobre essa comparação, eu agradeço. Bom,
Olha, eu vou lançar aqui mais uma questão. Olha, eu ia pedir ao Dusan, que está presente. Dusan, vou ativar o teu microfone. O Dusan tem trabalhado na Sociedade Europeia de Ginecologia sobre algumas guidelines sobre a via de determinação da via da esterectomia. Eu sei que nas últimas guidelines ele fez um up-to-date de umas coisas mais antigas que já tinham sido feitas em termos de pro Bob Kovac em relação às guidelines para a esterectomia vaginal. Ele recentemente fez um up-to-date com o grupo dele e que, nomeadamente, também pôs lá, não só fez um up-to-date em relação à LAV, mas também à laparoscopia, à esterectomia laparoscópica e à robótica. Dusan, queres comentar o que temos falado e que já discutimos e tivemos a oportunidade de colaborar neste aspecto, e gostaria de ouvir a tua opinião sobre a importância da cirurgia robótica, nomeadamente a esterectomia robótica nestas situações, nomeadamente a tua integração que tu fizeste nestas guidelines. Muito boa noite a todos e parabéns para os organizadores. Obrigado por fazer estas noites ou dias, não sei, ainda é dia no Brasil provavelmente, mais interessantes. Obrigado também pela pergunta. O meu contato com a robótica é muito superficial, como um observador, como a maioria dos ginecologistas, não só em Portugal, em toda a Europa. Mas nós lemos os estudos e eu acho que uma boa lógica nos indica que tudo nós podemos resolver através de um orifício natural, com fio e com agulha, porque agora complicar, de facto o nome é muito charmoso, como o Dr. Ricardo disse, não é? A cirurgia robótica, isto soa perfeitamente, mas para um objetivo que eu consigo resolver por via natural, via vaginal, com fio e agulha, sem muitos custos, não é? E de uma maneira minimamente invasiva, completamente os estudos mostram vantagem da via vaginal para este tipo de objetivos. Obviamente há muitos objetivos cirúrgicos que não se conseguem resolver, e acho que é justo não comparar robótica com vaginal, ou robótica com laparotomia, mas entre o domínio da endoscopia, comparar os vários tipos, porque a robótica, no fundo, é uma modificação de endoscopia, não sei se concorda ou não, não é? E para tudo onde vantagem tem a cirurgia vaginal comparando com endoscopia, né, com laparoscopia, robótica não vai superar. O que realmente os estudos mostram em termos das complicações, eu falo realmente só analisando os dados sem qualquer experiência pessoal, e de facto nós devíamos criar guidelines e as nossas opiniões não é experiência pessoal, mas é experiência coletiva, com grande número das observações, não é? Existe uma vantagem que não foi mencionada relativamente à robótica e que acho que vale a pena tocar este assunto. Agora fomos obrigados a viver uma telemedicina nas últimas semanas de uma maneira muito forçada por causa do corona, não é? E dizem os estudos que uma vantagem potencial da robótica pode ser em termos de e-learning e supervisoring. Não sei qual é a opinião de vocês que fazem realmente a robótica, que têm experiência. Eu gostava até de transformar a minha resposta em uma pergunta. Qual é a vossa experiência em termos de colaboração e possibilidade de fazer net, utilizando os robôs e basicamente eu acho que os estudos também mostram que a curva de aprendizagem é mais rápida para a robótica do que para a endoscopia clássica. Contudo, eu conheci, por exemplo, na Bélgica, muita gente que diretamente entrou na robótica por ser prestigioso, não é? Por estar no sítio, por ter acesso, não é? E eu perguntei, mas como agora
a robótica, como resolver um problema quando acontecer, não sabendo fazer uma cirurgia clássica laparoatómica. E muitos disseram que, a princípio, as complicações, tal como na endoscopia, vão se tentar resolver por robótica e não trocando e conversando. Então, volto à minha pergunta sobre telemedicina, telelearning e as vantagens da robótica, não é? Dusan, em relação a isso, eu acho que ainda é um bocadinho uma conversa de futurologia. Até porque o sítio onde o doente está a ser operado implica ter uma equipa de robótica nesse local, porque a docagem do aparelho, a adaptação do robô ao doente implica que a equipa que está presente domine também a técnica. No fundo, a ideia da Lyra aqui, e agora vou fazer um bocadinho a minha defesa das minhas vias preferenciais, e que está aqui o Dr. Hélio e o João, com quem formei desde há muitos anos, nós devíamos começar por falar da via vaginal sempre, não é? E ainda me lembro de estar num serviço onde estava escrito: não faças por cima o que podes fazer por baixo. Ainda hoje me lembro disso, está escrito no quadro do meu serviço e que não dava para apagar. Ninguém conseguia apagar aquilo. E, portanto, na realidade, eu acho que tenho alguma dúvida se nós neste momento, em relação à robótica, nós estamos a ser um bocadinho como estávamos no início da laparoscopia. Eu se fizer uma incisão pequena, não sei se tem grandes vantagens da laparoscopia. Havia um bocadinho nos cirurgiões clássicos este conceito de não querer avançar para a laparoscopia, e hoje é inquestionável. A minha opinião pessoal é que a primeira grande via, que não a vaginal, ou a segunda, se assim se quer dizer, é a laparoscópica. O robô é uma máquina nova. Agora, a telemedicina, eu acho que estamos muito longe disso. A minha opinião, não sei se alguém tem outra. Mais comentários? Doutor Ricardo, doutor Hélio? Uma orientação, por exemplo, num ato cirúrgico por alguém da fora, não é? E sobre a converter, alguma mais explicação. Então, quando uma pergunta de um principiante, quando converter, quando acho que o procedimento vai ser difícil de realizar por robótica, ou quando surgir uma complicação? Não percebi, Dusan. Qual é a questão exatamente? Quando converter, quando ocorre qual é a vossa experiência? Quando mais vezes converter a robótica para outro tipo de cirurgia, qual foi o tipo de cirurgia que utilizaram, aberta, e aconteceu quando foi complexo realizar ou quando surgiu uma complicação? Eu vou pegar um bocadinho nas palavras do Ricardo há bocado. Nós temos a sorte, quer eu, quer o João, de ter feito escola numa escola vaginalista, e portanto as nossas conversões habitualmente são para cirurgia vaginal, e portanto a taxa de conversão para via aberta, não teremos seguramente os números do Ricardo, porque também não temos os 30 anos de experiência de laparoscopia, mas temos uma taxa de conversão muito baixa. Aliás, a nossa progressão para a laparoscopia começou por fazermos esterectomias vaginais assistidas por laparoscopia. Depois daí passámos para as totais laparoscópicas, e depois daí passa-se para a cirurgia mais diferenciada, nomeadamente a cirurgia de endometriose. Portanto, há aqui uma progressão que implica um percurso ao longo das várias técnicas. Na minha opinião, se tivermos que converter, e se for possível, sempre a via vaginal. Então não apoia a atitude de entrar na robótica diretamente e desenvolver-se como Não, olha que eu também, e está aqui o Dr. Hélio presente, portanto também tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que valorizo muito em termos cirúrgicos, com quem tive alguns meses, que é o Peter von Theobald, que também foi por mão do Dr. Hélio, que diz uma coisa, que o melhor cirurgião ginecológico é o que domina as 3 vias, porque consegue oferecer para cada doente a melhor via em cada circunstância. E portanto eu acho que se deve dominar, ou se deve ter treino nas 3 vias e não se passar diretamente para a robótica. Acho que, até porque o robô não é um instrumento assim tão acessível, e como dizia há bocado o Dr. Sérgio Camargo, se mudarmos de realidade, se mudarmos de centros de referência onde está o robô, deixamos de saber operar e não temos muito a oferecer a essas doentes. Eu acho que deve ser a exceção e não a regra.
Obrigado. Sérgio? João? Sérgio? Ricardo? Sérgio? Oi. Alô? Sérgio? Está me ouvindo? Sim, Sérgio. Eu quero parabenizar, então, primeira vez que estou participando dessa reunião, achei os participantes ponderados, cada um falando sobre a sua experiência, todos aproveitando. Parabenizo a todos, foi um grande prazer participar. Seja bem-vindo mais vezes, doutor Sérgio. Vamos Hélio. estar aqui a semana toda. Hélio. Estarei presente sempre que possível. Aliás, não temos muito aonde ir nesse momento, né? Hélio, ias perguntar alguma coisa? Hélio. Não, só queria referir o seguinte. Nós estamos a discutir muitos termos médicos cirúrgicos, quer dizer, passado, presente e futuro, não é? E não podemos perder o foco, que são comentários sobre opiniões de especialistas na fisioterapia da recuperação do pavimento pélvico. Hélio. Não podemos levantar muito nível científico a nível de super especialistas, por exemplo, como o Ricardo, não é? Ou como o Sérgio, que o Sérgio tem, eu digo, é um super especialista na realidade da medicina. Ele trabalha, e até hoje, apesar de ser professor, ensinar e ter criado muitas metástases do conhecimento dele, trabalha na realidade médica. E a realidade médica, hoje em dia, passa pelo seguinte: saber anatomia, saber cirurgia vaginal e anatomia da pelvis, não é? Saber laparoscopia, saber, se tiver a sorte, saber laparoscopia em 3 dimensões e vai para 4, sei lá, 5, e ter a noção da realidade das coisas e saber, principalmente, o que é que nós podemos ajudar realmente as nossas pacientes sem nos abstrair do futuro da tecnologia. A robótica é muito boa. Qualquer dia eu vou ver um robô cortar as minhas unhas dos pés, porque é cada vez mais difícil cortá-las. Mas, enfim, é preciso ter muito bom senso no avanço da técnica e defendermos-nos da pressão da indústria. Porque a indústria vende tudo e quer nos pressionar muito para vender produtos, principalmente os americanos, né? E que ainda não foram testados clinicamente como deve ser. Temos que ter muito cuidado com isso. Eu não sou contra a robótica. A robótica teve o grande avanço dela com a preservação da inervação prostática nos homens, nas hipertrofias, quer dizer, prostáticas. Vamos dizer, comparando, foi o Viagra da tecnologia cirúrgica. Pronto. É mais ou menos assim. O Hélio. Oi. Quanto já faz um bom tempo daquela conferência na Áustria, lembra? Lembro. No hospital do Wertheim, do Schaut, etc. Bem, foi onde eu me senti no pico do Everest. Eu me lembro disso. O Hélio era um dos principais palestrantes e convidados e a realizar cirurgias também. E foi eu e o Otacílio, o doutor Otacílio, como convidado deles, foi uma das coisas marcantes na minha vida, e eu começando ali, tentando avançar na cirurgia vaginal e já um pouco na laparoscópia. Eu me lembro muito bem de uma coisa. Perguntaram para o Kovac o que você vê do futuro no tratamento das técnicas, para o futuro no tratamento da incontinência urinária.
E aí o Kovac respondeu, nos próximos anos, eu só vejo coisas em que a indústria tiver participação. Se a indústria não tiver participação, não vai ser desenvolvida. Você lembra disso? Lembro. Então, assim, naquela época não havia robótica, não havia nada. Nós fomos lá nos ferramenteiros lá de Viena, atrás dos Bresk, das pinças, o Leo Dolce lá com a agulhinha dele. A gente atrás de ferreiro, andando nas ruas lá em Viena, atrás num subsolo lá onde tinha o cara que fabricava as Bresk e as pinças. E nada de tecnologia, era puro ferro. E ele disse isso, eu nunca me esqueci daquilo. Logo depois veio a série de coisas da indústria para os prolapsos, que até então era só uma telinha, uma coisinha ou outra de reforço. E o TVT já estava na época. Então, a indústria tem um papel muito grande. Agora, eu pergunto para vocês, alguém tem dúvida do tempo que nós vamos sair dessa crise econômica pós-coronavírus? Vai ter dinheiro para a gente gastar com um aparelho de 5, 2, 3, 4 milhões de dólares para pelos próximos anos? Ninguém sabe. Parece que não vai ser tão curto assim. Não sabemos. Então, assim, isso que o Sérgio, para esterectomia, né? E que o Hélio estão realçando, eu acho que, e o Duzan colocou bem, nós temos que fazer um exercício de projeção e não esquecer as coisas boas da medicina. A cloroquina é antiga, o corticoide é antigo, não sabemos. Assim, é tudo voltando, né? A uma série de coisas. Nós não temos tecnologia tão assim em prática com revolução e às vezes regride para tratar as coisas do presente. Então acho que a esterectomia vaginal ela vai continuar, ela tem um papel importante, porque se a gente for ver o que é importante para o paciente, não para a indústria, não para nós médicos, não para a nossa atuação, mas sim com o resultado do paciente. Então, isso que eu acho que nós não podemos perder de mira, de bússola, o que é importante para os nossos pacientes, e não o que é para a gente. Eu digo, se amanhã eu precisar e for melhor a robótica, eu vou fazer a robótica. Se a laparoscopia for proscrita, a robótica, eu vou ficar na vaginal e na laparotomia, desde que seja para o benefício dos pacientes, não pela minha vontade. Então, eu acho que a gente tem que estar se cobrando constante sobre isso, e eu acho que a robótica tem coisas boas, mas nós temos que colocar a nossas pacientes, o resultado final, como bússola, e não a nossa vontade. E assim como o Dr. Sérgio disse, né, a questão financeira pesa muito, e quando se mora num país do tamanho do Brasil, que nós temos extremos imensos, eu me lembro meu pai é ginecologista, e eu me lembro quando ele ia para os congressos, nós somos uma cidade muito pequena, e ele voltava e falava, aquilo é tudo lindo, mas eu não tenho acesso a minimamente o que eles oferecem. E ainda muita cirurgia vaginal vai ser feita até que, pelo menos o Brasil, grande parte do Brasil, tem acesso à tecnologia. Imagine os hospitais públicos aqui no Brasil que estão apinhados de coronavírus. Como é que você vai fazer uma robótica? E faltando máscara, e faltando uma série de coisas. Não, nós estamos na epidemia, nós estamos no coisa, vale para qualquer uma. Mas, assim, se você tiver uma maneira de fazer com evidências boas para paciente e um método mais econômico, mais abrangente, não vai ter dúvida que nós vamos ter que ver até que ponto nós podemos ir nessa coisa do empolgação. Apenas uma outra coisa. No museu da Mercedes, e o primeiro
objeto lá do museu é um cavalo. E aí o rei do Império Alemão, na época, dizia assim: carro jamais vai substituir as vantagens do cavalo, porque o cavalo é fantástico, o cavalo é isso, esses carros jamais suplementarão a força do cavalo. Então, o primeiro do museu era a previsão do rei. E cada vez que eu discuto robótica, eu digo assim, de repente, lá na frente vai dizer assim: o robô tomou conta de tudo, igual os carros tomaram conta dos cavalos. Eu fiz uma foto dessa, eu tenho guardado aqui, e eu tenho muito receio, mas assim, nós precisamos ver as coisas que realmente têm aplicabilidade para as pacientes, e econômica, e para cada país, e também não esquecer de avançar na tecnologia, porque a tecnologia transformou o mundo. Nós estamos aqui, por causa da tecnologia. É difícil isso tudo. Miriam, seu microfone está aberto, pode falar. Boa noite. Boa noite. Então, gente, é um prazer estar aqui podendo participar, ouvindo Olha, Miriam. as opiniões todas. Oiê! Oi. Bem, oi. Então, gente, eu acho que continuando... desculpa o cachorro, tá? Continuando um pouco o que já foi dito, eu acho que muitos paradigmas mudarão, né? Porque, assim, a gente vai ter que... nós vamos ter muito trabalho para a gente se dividir entre olhar aquilo que está bom, será que eu preciso mudar a qualquer custo? E se render à evolução da ciência, porque é assim que a gente anda para frente. Eu acho que esse ponto vai dar muito trabalho para a gente, porque se você perguntar para qualquer bom eu falo, eu fiz meu treinamento em robótica lá em Miami com o hindu, o paquistanês, fiz até em próstata na época, porque na época ainda não tinha muito, não estava muito em gineco, era mais próstata, e vou falar para você, por que eu tenho que confessar, por que eu vou fazer uma robótica se eu faço uma esterela-paroscópica em 25 minutos? Com 3 furinhos que nem vão aparecer, entendeu? Eu acho que ela tem suas indicações, quando você prevê lá uma endometriose, uma cirurgia longa, trabalhosa, pode ter vantagem, onco, mas o que acontece é que a robótica entrou num momento onde ninguém parava para pensar se mais é melhor, mais é melhor, mais é melhor. E hoje nós tivemos que parar para pensar e nós vamos continuar, vamos ser obrigados a refletir sobre isso. Será que mais é melhor? Será que o novo é necessário? Todo mundo aqui, aposto com vocês, que estão limpando seus closets, seus guarda-roupa, talvez não todos, tem gente que é mais minimalista, né? Mas as mulheres, principalmente, pensando assim, será eu vou precisar comprar um novo disso, um novo daquilo, e etc. E assim para tudo. E assim, eu acho que é um momento, tudo a gente tem que ver o lado bom, né? Essa parada obrigatória, ela vai nos obrigar a pensar sobre tudo. Eu acho que isso vai refletir sobre a ciência também. Por que eu vou, toda vez que eu penso, eu falo assim, essa aqui eu vou fazer robótica. Tá, tem que pedir autorização para o convênio, justificar o gasto. E eu fico pensando, eu sou meio natureba, eu falo, será que merece mesmo eu gastar mais aquilo que eu posso fazer com 2 pincinhas ali em meia hora, gente? A gente tem que manter o pé no chão em tudo. E veio assim, você vai nos Estados Unidos, quando começou a robótica, né, Ricardo, teve muitos centros onde não se fazia laparoscopia, o residente entrou direto na robótica, ele não passou pela laparoscópica, nem se discutiu. Por quê? Porque a pressão da indústria, fabricando, uma indústria não vai fazer pesquisa de milhões e milhões de dólares para desenvolver um robô para vender um. Eles têm que vender. É que nem dizia um marido da minha irmã, comprou, agora tem que usar, entendeu? E é mais ou menos isso, é assim mesmo. Isso transplantado para a ciência, poxa, a gente não pode deixar, a gente vai ter que ficar muito mais alerta, embora nós temos, o Ricardo tem razão com aquela massa que diz que nada, que tudo que tiver, nós passamos isso com as telas.
Só a indústria, sem indústria não rolava, sem indústria não rola. Quem disse? A gente esqueceu aquele princípio básico, gente. Eu faço muito sling, eu tenho muito bom resultado. Sling, telas eu tenho meia dúzia que eu usei em paciente que não tinha tecido. O princípio básico do uso de tela é: se você não tem o tecido autólogo bom. E isso se esqueceu de pensar também durante muito tempo. Você tem que analisar, o tecido autólogo é bom? Teu resultado é bom? Eu tenho que confessar, gente, eu tenho aquela história, Kelly Kennedy, de 20 anos, de 30 anos, que nunca mais reclamou de nada. Então, tudo bem, a ciência tem que pôr a gente para frente, mas nós vamos ter que ter muito mais os olhos abertos a cada passo daqui para frente, porque não necessariamente o gasto tem que ir para onde a indústria às vezes indica, né? É só isso. Obrigada. Obrigado, Miriam. Obrigada, Miriam. Mais alguém? Já estamos 20 para as 11 aqui, não sei que horas no Brasil. Amanhã teremos o Dr. Otacílio Neto Figueiredo falando de cirurgia vaginal. Figueiredo Todos Neto, convidados? E todos convidados, com toda certeza. E na sexta-feira terminaremos com o Dr. Ricardo Pereira falando de laparoscopia e dando uma aula de anatomia. Exatamente. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Rui por ter aceito o convite. Foi fantástico, como eu te disse, para mim eu estava realmente num terreno que eu não conheço e aprendi muito. E respondendo à provocação do Dr. Hélio, eu comecei essas reuniões achando que eu só ia, assim, de uma maneira divertida, ter aulas de graça. Eu nunca imaginei que isso fosse ir tão longe. Mas, doutor Hélio, eu não vou fugir à luta e vocês vão ter a minha aula, sim. Não se preocupa que eu não vou tirar o meu da reta, como a gente diz no Brasil. Não, eu vou dar a minha palavra. Eu só estou dando a chance, ou melhor, tendo a chance e a oportunidade de aprender mais um pouco antes. A todos, João, Rui, Dr. Ricardo, Dr. Hélio. Se não temos mais nada, eu queria só mandar um beijo muito especial para alguém. Deixa eu ver se ainda está aqui. A Tati ainda está aqui. Tatiana da clínica está aqui. Beijo grande, saudade de você, muita saudade. Obrigada por tudo, Tati. Espero poder voltar rapidamente ao Brasil para poder estar com todos vocês e aprender o que eu sempre aprendi por aí. Nos vemos amanhã, às 9 de Portugal, 5 do Brasil. Está combinado. Então, um beijinho a todos. Amanhã. Boa noite, até amanhã. E muito obrigada. Deus. Tchau, tchau. Prazer, excelente, altíssimo nível. Obrigado. Estou muito contente. Até amanhã. Pena que ontem eu não pude chegar na aula do professor Palma, que também, com certeza, depois você vai mandar para a gente o link, mas está excelente. Você está de parabéns, Laira, não só você, a todo o pessoal que tem participado, é muito enriquecedor. Eu só tenho a agradecer, muito. É uma oportunidade fantástica. Como eu disse, o Dr. Ricardo foi um dos primeiros a eu desafiar e ele ficou tão empolgado que eu pensei, acho que isso vai dar certo. E agradeço a todos que estão participando. Obrigada, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, Laura. Tchau, tchau.